Boa noite, queridos irmãos e irmãs oblatos, queridos irmãos e irmãs na fé, leigos e leigas que acompanham o nosso ciclo de palestras da Escola do Serviço do Senhor, neste dia 26 de novembro. Nossa palestra este mês tem como tema o oblato no mundo, como ser beneditino fora do mosteiro. Eu sou o irmão André, oblato beneditino secular, e nós, oblatos beneditinos seculares, temos aí o caminho, a promessa de seguir a regra de São Bento no nosso dia a dia familiar, né? No nosso dia a dia como leigos e leigas da Santa Igreja de Deus. E a Escola do Serviço do Senhor é este espaço, este canal de espiritualidade beneditina e de fé católica, na qual eu vou a cada mês aprofundando com vocês nesse ciclo de palestra um tema voltado para a espiritualidade beneditina para os oblatos e oblatas e leigos e leigas. Nós estamos neste segundo ano deste ciclo de palestras e estamos chegando mais no final do ano, mais um final de ano, desculpe. Todos os meses nós realizamos este ciclo de palestras ao vivo. Neste mês, excepcionalmente, estou deixando gravado, mas colocando a estreia para este horário das 20 horas e espero que todos gostem. Infelizmente, eu já tenho um outro compromisso neste mesmo horário, uma outra reunião, e vou deixar aqui gravado para não ter que cancelar. Espero que todos gostem, se aprofundem neste tema, e se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, seja aqui nos comentários ou pelo nosso Instagram, @Escola do Serviço do Senhor, ou por e-mail, escola do serviço do Senhor, @gmail.com. Então vamos começar com a invocação ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje falando com vocês sobre o oblato no mundo, como ser beneditino fora do mosteiro, nós queremos passar que o tema que nos reúne hoje nos desafia a uma reflexão existencial sobre a santidade na vida leiga. Então, caríssimos oblatos e oblatas seculares, leigos e leigas, em união espiritual com toda a família beneditina. Não somos monges nem monjas, mas somos, pela nossa promessa, intrinsecamente ligados à espiritualidade que floresceu em Monte Cassino e que se espalhou como uma luz na civilização ocidental. Por isto, que este nosso encontro seja um momento de profunda iluminação sobre a beleza e a responsabilidade da nossa vocação única. E que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. A palavra oblato, como nós já trabalhamos em outros ciclos de palestra, vem do latim oblatus, oferecido, doado. É o cerne da nossa identidade. Ela evoca para nós o gesto de autodoação radical a Deus. É feito sob a regra de nosso pai São Bento e sob a proteção
de uma comunidade monástica específica, seja ela um mosteiro beneditino masculino, feminino, no qual nós somos ligados. É um reconhecimento de que a nossa vida ela não nos pertence inteiramente, mas foi oferecida para o serviço do Senhor. Esta oferta ela é realizada no meio do mundo, no séculum. Somos chamados a viver a estabilidade monástica não fisicamente, mas espiritualmente, aceitando o nosso local de vida, nossa família, o nosso trabalho, como o campo de prova e de santificação onde Deus nos plantou. É a arte de criar, assim, um claustro interior no tumulto exterior. Claustro é a clausura, o fechamento. Então, a regra de nosso Pai São Bento é a linha condutora, vamos dizer assim. Embora ele a chame de um pequeno regulamento para principiantes, quando lemos lá na regra de nosso Pai São Bento 73:8, a sua sabedoria ela é de uma profundidade inesgotável. Ela não prescreve para nós apenas atos, mas, sobretudo, atitudes interiores que se adaptam perfeitamente a qualquer tempo e circunstâncias da nossa vida cristã. A nossa promessa como oblatos de viver a estabilidade, estabilitas, a obediência, e a conversão dos costumes, conversatium morum, é a tradução leiga dos votos monásticos. Nós não realizamos votos, mas uma promessa. A estabilidade, então, ela torna-se a fidelidade perseverante à nossa vocação batismal e ao nosso estado de vida. É a tradução leiga, né, desta promessa. A obediência não é submissão cega, mas escuta atenta. Primeiro, a palavra de Deus. Depois, a voz da consciência bem formada. E, por fim, aos conselhos prudentes e à direção espiritual oferecida pela nossa comunidade de referência. É a liberdade de quem aceita a vontade de Deus. A conversão dos costumes é o compromisso de transformação contínua, renunciando ao eu velho, egoísta e disperso em favor do eu novo, centrado em Cristo. É a luta ascética diária travada no silêncio do coração, contra os nossos vícios e as nossas inclinações desordenadas. Assim, a nossa tarefa é monumental, mas sublime também, que demonstra o caminho monástico para a santidade. Ele pode ser percorrido por aqueles que cumprem os seus deveres de Estado no seio da sociedade. Somos, assim, os guardiões do espírito monástico fora dos muros do mosteiro. A nossa presença no mundo é um testemunho silencioso de que a ordem, a paz e a prioridade de Deus não são ideais utópicos, mas realidades possíveis, conquistadas a cada dia pela graça e pela disciplina. O oblato, portanto, ele é um paradoxo vivo. Um monge, uma monja sem hábito, um recluso sem cela, um homem ou uma mulher do absoluto mergulhado nas realidades relativas do mundo. É a tensão criativa que gera o fruto da santidade. Comprometemo-nos, assim, por amor, a frequentar esta escola do serviço do Senhor, como nos ensina nosso Pai São Bento no prólogo.
Escuta, filho, os preceitos do mestre e inclina o ouvido do teu coração. Utilizando assim os instrumentos das boas obras, né, no capítulo 4, para nunca abandonar seu serviço e perseverar no mosteiro até a morte, como nos diz também no prólogo. No nosso caso, o mosteiro é o nosso coração. E aí nós entramos no primeiro tópico que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é os pilares beneditinos no cotidiano. Então, a vida beneditina, tanto no claustro quanto no mundo, está solidamente edificada sobre uma tríade de atividades santificadoras. O Opus Dei, que é a oração, a Lexio Divina, que é a leitura orante da Bíblia, e o labor, né? O labora, o trabalho. Estes pilares, quando vividos em equilíbrio, formam a unidade de vida do oblato. Primeiro, o Opus Dei, a prioridade de Deus. O primeiro e mais importante pilar é o Opus Dei, ou a obra de Deus, a oração, que se manifesta na oração litúrgica. A determinação de São Bento é importantíssima e radical. Nada se anteponha à obra de Deus. Esta frase ela deve ser inscrita na porta do nosso coração, guiando todas as nossas escolhas diárias. Para o oblato, esta prioridade ela não se traduz na obrigação de recitar integralmente o ofício divino, o que seria inviável no nosso contexto secular. O que se exige é a fidelidade heróica ao tempo de oração comprometido, seja ele uma parte do ofício, a oração da manhã, da noite, da tarde, do meio-dia ou longos períodos de oração mental. O oblato ele deve criar um horário sagrado para oração, defendendo-o de todas as invasões, sejam elas profissionais, sociais ou mesmo familiares, se não forem urgentes. O tempo de oração é, na verdade, um investimento, pois é ele que santifica e ordena o restante do nosso tempo e do nosso trabalho. A oração litúrgica ou a sua adaptação recorda-nos que somos criaturas em relação ao Criador. Ao pararmos o nosso trabalho para rezar, afirmamos com os nossos atos que o nosso valor não se baseia somente na produtividade ou no sucesso terreno, mas na nossa filiação divina. É crucial que o oblato se esforce por rezar com a máxima reverência e atenção. São Bento nos instrui a cantar os salmos de tal modo que a nossa mente concorde com a nossa voz, já diz no capítulo 19. Esta harmonia entre corpo, voz e mente é a essência da verdadeira adoração. Não rezar muito e não trabalhar muito, equilibrar a ora et labora. A oração do oblato no mundo é o seu ato de estabilidade. Ao voltar-se para o mesmo Deus, na mesma hora, todos os dias, ele manifesta sua fidelidade não a um local, mas ao seu compromisso. É a âncora que impede a alma de ser levada pelas tempestades da dispersão e da ansiedade. Neste pilar, o oblato deve aprender a cultivar a presença de Deus, fora dos tempos formais de oração. A oração deve ser como um rio que transborda, inundando assim as atividades cotidianas. As jaculatórias e os pequenos atos de oferecimento são para nós o nosso alimento, o nosso combustível para manter acesa a chama da contemplação no meio do trabalho. É fundamental que haja uma articulação clara com o mosteiro sobre a modalidade do Opus Dei a ser adotada, né? Ir ao mosteiro uma vez por mês, no mínimo, né? Com o nosso grupo de oblatos. Esta obediência ao conselho da comunidade garante que a nossa prática seja discreta, sustentável e que permaneça em comunhão com o espírito da regra. O oblato não reza apenas por si, mas em união com toda a igreja e com a sua comunidade monástica.
O nosso ofício, mesmo que adaptado, é uma participação no louvor perene, que se eleva dos mosteiros, sustentando espiritualmente o mundo. Então, a prioridade do Opus Dei é o nosso antídoto contra o ativismo e a tendência moderna de medir o valor pela ação incessante. Ela nos ensina que o ser procede o fazer, e a ação só se é frutuosa se brotar da contemplação. E aí nós entramos no ponto B, que é a Lexio Divina, o cultivo da mente e do coração. A Lexio Divina é a leitura orante da Bíblia. O segundo pilar, a Lexio Divina, é um método beneditino aí de escuta da palavra. Se a oração nos eleva a Deus, a Lexio faz Deus descer ao nosso coração. É o alimento sólido da alma, indispensável para a formação de uma mentalidade verdadeiramente cristã. A Lexio Divina, ela é uma prática ascética de 4 degraus que nos leva do texto à transformação. Leitura, meditação, oração, contemplação. Não é um estudo exegético, mas uma imersão afetuosa na escritura. O oblato deve cultivar, como ouvimos bastante por aí, a ruminatio, a ruminação, o ato de saborear, repetir as palavras divinas, como o ruminante mastiga o alimento. Este processo lento e paciente permite que a palavra se incorpore em nós, tornando-se critério de julgamento e fonte de inspiração para a ação. Reservar um tempo para a Lexio Divina é essencial. São Bento, na regra, destina períodos específicos para a leitura, especialmente no inverno, no capítulo 48. O oblato ele deve imitar essa disciplina temporal, reconhecendo que a nutrição da alma não pode ser negligenciada. No mundo, a Lexio é o nosso refúgio contra a superficialidade da cultura mediática. Em vez de preencher a mente com o ruído incessante e as informações fugazes, o oblato enche-a com a sabedoria eterna, conferindo assim perspectiva e profundidade às suas decisões. A Lexio Divina é a chave para a ciência do coração. Como escreve um autor, ele vai nos dizer: ela é a prática da leitura sagrada com o intuito de orar e amar. É o caminho para que o nosso conhecimento intelectual se transforme em sabedoria espiritual. Se alguém estiver tendo alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários, eu vou responder. É através da Lexio que se desenvolve a virtude da discrição. A palavra de Deus sendo mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Capacita o oblato a discernir o bem do mal, o necessário do supérfluo, a vontade de Deus das próprias inclinações. A escolha dos textos para a Lexio deve ser ampla. Além da Sagrada Escritura, do dia a dia, o oblato beneficia-se aí da leitura dos padres da igreja, dos doutores da igreja, dos textos que refletem o espírito monástico, mantendo assim o seu coração ligado à tradição. A perseverança neste pilar, mesmo em tempos de aridez espiritual, é um ato de fé e de humildade. O oblato assim reconhece que a fertilidade da Lexio não depende dos sentimentos, mas da fidelidade ao encontro diário com o mestre. E aí entramos no terceiro ponto, que é o labor, o labora, a dignidade do trabalho. O terceiro pilar, o labora,
ou trabalho, é o palco onde o oblato manifesta a sua santidade. Longe de ser um mal necessário, o trabalho na visão beneditina é uma continuação da obra criadora de Deus. É um ato de serviço à comunidade humana. O lema ora et labora não é um esquema de divisão de tempo, mas um princípio de unificação, de equilíbrio. O oblato trabalha como se estivesse orando e ora para santificar o seu trabalho. Olha que lindo isso. É o equilíbrio. Nós trabalhamos como se estivéssemos orando e orando para santificar o nosso trabalho. O nosso local de trabalho, então, é o nosso campo de batalha e o nosso oratório, além do nosso oratório em casa. A dignidade do trabalho é restaurada quando este é executado com as virtudes beneditinas: ordem, diligência, perseverança. O oblato evita a preguiça e a pressa, agindo com a serenidade de quem sabe que está a servir a um mestre maior. A ordem na distribuição das tarefas e a organização do tempo de trabalho, regra 48, são expressões da nossa maturidade espiritual. O oblato demonstra que a fé cristã não é uma fuga da realidade, mas uma fonte de eficiência e de responsabilidade. É no trabalho que o oblato exercita a obediência às regras e aos superiores legítimos. A humildade ao aceitar tarefas menos prestigiadas e a paciência ao lidar com as dificuldades, os conflitos e os erros. O trabalho é o nosso meio de hospitalidade no mundo. O oblato não é apenas aquele que cumpre o seu dever, mas o faz com uma atitude de serviço e de acolhimento para com os colegas, clientes, amigos, familiares. Ele recebe o próximo, como o próprio Cristo, lá como ouvimos no capítulo da hospitalidade. A pobreza de espírito beneditina é vivida pelo oblato através do uso despreendido e do fruto do seu trabalho. Ele reconhece que os bens materiais são instrumentos e não fins, e utiliza-os para a glória de Deus e para o auxílio do próximo. A intenção do oblato é o que transforma o ato. Fazer tudo para a glória de Deus. Como nos ensina São Paulo, é a regra de ouro que eleva a tarefa mais mundana à categoria de oferta. O oblato deve ser um agente de paz no ambiente de trabalho. A sua recusa em participar de intrigas, a sua mansidão nas discussões e a sua busca pela justiça são um fermento beneditino na massa secular. Desculpa. Só lembrando a todos, nós não estamos ao vivo, infelizmente. Coloquei essa palestra gravada, pois eu tenho um outro compromisso neste mesmo horário, que acabou sendo marcado com uma certa emergência. Então, para não cancelar, deixei gravado aqui para vocês, mas deixem seus comentários, suas perguntas, que eu entre em contato depois para nós debatermos essas questões, ou vocês podem também entrar em contato comigo. Ponto 2. A conversão e as virtudes na vida comum. A conversão dos costumes, a conversatio morum, é o compromisso central do oblato, a meta de transformação interior que deve pautar toda a sua existência no mundo. Este processo de renovação que exige o cultivo de virtudes cardeais, como a humildade, o silêncio e a discrição. Então, aqui, falando no ponto A, a humildade, o caminho da paz interior, neste ponto 2. O capítulo 7 da regra, o tratado sobre a humildade, os degraus, né, a escada da humildade, é a carta de navegação do oblato. São Bento descreve-a como uma escada de 12 degraus que nos tira da escuridão do egoísmo e nos conduz à luz da caridade perfeita e da paz. O primeiro degrau é o temor de Deus, que não é pavor, mas uma reverência filial, que nos leva a viver sempre na presença do Senhor. O oblato cultiva esta presença, lembrando-se que Deus é a testemunha de todos os seus pensamentos e atos.
A humildade manifesta-se no segundo degrau, pela renúncia à nossa própria vontade. O oblato compreende que a sua vontade muitas vezes segue desordenada e procura constantemente a vontade divina que é expressa nas escrituras e nos conselhos prudentes. Nos degraus seguintes, a humildade exige a obediência a quem nos guia e a aceitação paciente das adversidades da vida. O oblato no mundo aceita as contrariedades profissionais, os desafios familiares e as provações diárias como instrumentos de Deus para a nossa purificação. O controle da palavra é um degrau crucial. O oblato deve praticar o silêncio vigilante, evitando a tagarelice, o humor vulgar e as palavras que ferem. Não é não ser feliz, não rir, não achar graça em nada, mas é saber evitar aquele humor vulgar, aquela tagarelice besta, né? O silêncio é a guarda do coração onde a alma pode ouvir a voz de Deus. A humildade é a liberdade de quem não se preocupa com o prestígio. O oblato não busca o seu louvor humano, mas nem deseja ser considerado superior aos outros. Ele encontra a sua alegria no serviço oculto e na consciência de que a sua verdadeira honra vem apenas de Deus. A aceitação da correção fraterna e o reconhecimento dos próprios erros são manifestações práticas da humildade no ambiente familiar e social. É a virtude que permite ao oblato crescer, transformando a crítica em oportunidade de melhoria. A caridade, que é o 12º grau, é o fruto maduro da humildade. O oblato deita fora todo medo e passa a agir não por medo do castigo, mas por amor puro a Cristo, vivendo a caridade de modo espontâneo e habitual. A humildade é o antídoto mais eficaz contra o orgulho, a raiz de todos os pecados. Ela ensina o oblato a depender de Deus em todas as circunstâncias, reconhecendo assim que nada temos de bom que não tenhamos recebido. Ponto B. A discrição e a moderação. Se a humildade é o alicerce, a discrição é a arte da construção na vida beneditina. São Bento a chama de mãe das virtudes e a de moderadora de todas as coisas, reconhecendo seu papel central na vida espiritual. A discrição é o senso de medida, a capacidade de discernimento equilibrado que impede o oblato de cair nos extremos. O excesso de zelo que leva ao desânimo, rigorismo, ou a lassidão que leva à negligência, frouxidão. Esta virtude aplica-se à regra de vida pessoal do oblato. Sua prática de oração, jejum, caridade deve ser realista, sustentável no seu estado de vida. A descrição protege o oblato da vaidade de querer parecer um monge sem o ser, uma monja sem o ser, assumindo encargos espirituais desproporcionais. A moderação é a face social da discrição. O oblato é chamado a ser moderado no uso dos bens, no falar, no vestir e, sobretudo, nas paixões. Ele evita a extravagância e a ostentação, cultivando a sobriedade e a simplicidade da vida. A discrição na direção espiritual é fundamental. O oblato deve ser prudente na escolha de seu guia e sincero na manifestação da sua consciência, seguindo os conselhos com a convicção de que a orientação do pai, do abade, do diretor espiritual é o caminho mais seguro. O oblato exerce a discrição nas relações interpessoais. Ele é paciente com as falhas dos outros, manso nas correções e criterioso ao emitir juízos, evitando o espírito crítico e a maledicência. O silêncio é a escola da discrição. É no silêncio que o oblato aprende a peneirar as palavras e a pensar antes de falar, garantindo que suas intervenções sejam sempre edificantes, necessárias e cuidadosas, caridosas. A descrição é a virtude da sabedoria prática.
Ela permite ao oblato conciliar as exigências da vida contemplativa, oração e leitura, com as obrigações da vida ativa, trabalho e família, mantendo a paz interior em todas as circunstâncias. E aí vamos concluindo, irmãos, em ser testemunha da paz e da ordem. Então, chegando ao fim dessa nossa meditação deste mês, convictos de que a vida, a vocação oblata é um dom precioso para a igreja e para o mundo, o oblato não é um cristão de segunda classe, mas um membro vital da família beneditina, chamado a ser caminho, luz de ordem e de paz na sociedade. A nossa missão como oblatos resume-se em transfigurar o cotidiano. A vida beneditina no mundo é a arte de realizar atos extraordinários de amor e de fé nos cenários mais ordinários da vida. Ser beneditino no mundo é ser um monge, uma monja em todos os seus lugares, conforme a visão de muitos autores espirituais. É levar o espírito de recolhimento e reverência do coro para a rua, do oratório para o escritório. O oblato é, acima de tudo, um construtor da paz, da pax, que é o fruto da humildade, da ordem, da caridade. Onde há desordem, ele traz a harmonia. Onde há pressa, ele traz a serenidade. Onde há divisão, ele traz a unidade. O nosso maior apostolado é a coerência da vida, o testemunho de um oblato que vive a sua promessa com alegria e disciplina é por si só uma pregação eficaz. A nossa vida deve ser a prova de que a regra de São Bento é um caminho seguro para a santidade no século XXI. O oblato deve cultivar a fidelidade à sua promessa, renovando a cada dia o seu conversatium morum, a sua conversão diária. O compromisso não é uma meta alcançada, mas um caminho a ser percorrido com perseverança, apoiado na graça de Deus. O vínculo com o mosteiro é a nossa fonte de força, a oração mútua, a participação nos encontros formativos, obediência ao guia espiritual, são a nossa segurança de que estamos a viver o carisma corretamente e em comunhão. Portanto, caros irmãos e irmãs, voltemos aí a pensar em nossas casas e as nossas tarefas com uma consciência renovada de grandeza da nossa vocação. O mundo precisa urgentemente da nossa paz beneditina. Que a nossa vida ela seja um hino contínuo de louvor a Deus e que o nosso agir seja sempre um eco discreto da regra de nosso Pai São Bento, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Que nosso Pai São Bento e que Santa Escolástica, sua irmã, nos assistam para que, perseverando nesta escola do serviço do Senhor, possamos, por fim, alcançar a pátria celeste. Amém. E aí, queridos irmãos, espero que tenham gostado. E eu vou deixar aqui nos comentários algumas perguntas, né, para fomentar aí a nossa reflexão. E aí, eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo depois, pelos comentários, ou por e-mail, escola-do-serviço-senhor@gmail.com, ou pelo Instagram, @Escola do Serviço do Senhor, para que a gente possa conversar. Uma das perguntas é: como podemos traduzir a estabilidade de lugar para o contexto de um oblato que precisa se mudar por motivos profissionais ou familiares? 2. De que forma o oblato pode praticar a ruminatio, a ruminação da Lectio Divina em meio ao tempo limitado de uma jornada de trabalho intensa? 3. Qual é a principal virtude da escada da humildade, que o oblato sente ser o maior desafio na sua vida no mundo? E como a discrição se aplica à nossa presença e ao uso das redes sociais e tecnologias de comunicação? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos tenham uma santa noite e espero a conversa aí para nós trocarmos, infelizmente não ao vivo hoje, mas que a gente possa aí trocar algumas reflexões. Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.